Olá! A humanidade e o ser humano enfrentam um grande problema. Que problema é esse? A maioria das pessoas da humanidade acredita que Deus existe, que Deus é real. Ele é real, ele existe e ele criou o mundo, o universo, todas as coisas. Verdade, Deus é real. Mas o grande problema do ser humano, da humanidade, é não entender quais são os planos, a intenção de Deus, o projeto de Deus, qual é a intenção dele, o plano dele em ter criado o mundo, o universo, o ser humano e todas as coisas. Porque Deus tem intenção e tem um plano por trás de toda a sua criação. Então, o grande erro do ser humano é não procurar saber qual é a intenção de Deus. Crê em Deus, acredita em Deus, mas não sabe qual é a intenção de Deus em ter criado o ser humano, a humanidade e tudo que existe, todo o mundo, todo o universo. Por exemplo, a pessoa precisa entender por que, mesmo lá no céu, o diabo se rebelando contra Deus, todo mundo conhece a história, Deus não destruiu o diabo. Por quê? Deus poderia destruí-lo, mas não destruiu. Porque Deus criou mesmo sabendo que ele um dia ia se rebelar. Porque Deus criou a árvore ali, botou no jardim, ali que o Adão e Eva não poderiam comer daquela árvore, daquele fruto. Porque ele deixou a árvore ali e não botou segurança cercando a árvore, nem botou cerca, nem muro, nem nada. Porque, ele sabia que Adão ia comer, mas ele não. Por quê? Porque ele tinha um plano, ele tinha um projeto. Por que ele não destruiu o diabo? Porque ele tem um plano, ele tem um projeto, ele tem uma intenção. Porque ele deixou aquela árvore lá plantada, lá sabendo que Adão ia comer e não protegeu a árvore? Porque ele tinha um plano. Então Deus tem planos, Deus tem intenções que nós, ser humano, precisamos compreender, entender, para que podemos seguir o sentido da vida, para que possamos entender qual é a razão da existência nossa aqui nesse mundo. Então, por isso que Deus levanta homens que são representantes do céu, são embaixadores do céu, são pregadores, para que venham ensinar. Porém, há alguns que são falsos, que são infiltrados do inferno, que não são do lado de Deus, mas são do lado do diabo, que se dizem líderes religiosos, que se dizem pastores, para distorcer. São infiltrados no meio do povo de Deus para poder pregar mentira, heresia, porque o diabo existe, o diabo é real. Então, ele tem estratégias também para poder continuar a rebelião dele contra Deus. Porque a rebelião começou no céu, mas ainda ele continua na terra e no espaço, no céu também. Não no céu onde Deus está, porque o céu tem vários estágios. O céu tem várias camadas, várias etapas, tá ok? Então, a rebelião ainda continua. O diabo, até hoje, ele se revolta contra Deus. Um dos principais motivos, brevemente eu vou falar, porque ele acha que Deus é um ditador. O diabo acha que Deus ele é rei no céu, o céu é um reino, e ele acha que Deus é um ditador, que Deus o reino do céu é uma ditadura. Então, esse é um dos principais motivos que ele se rebelou, e a terça parte do céu também conseguiu fazer que se rebelasse contra Deus, porque ele não se conforma com a forma de Deus ser e agir. Então, por esse motivo, ele se rebelou contra Deus, não somente pelo motivo de orgulho, de querer ser como Deus, semelhante a Deus, mas também pelo motivo dele, né, que ele acha que Deus, a forma que Deus age não era uma forma justa, não era uma forma correta, que Deus era mau, que Deus era ditador, e por isso ele se rebelou também por causa desse motivo. Mas outros motivos há por várias coisas. A tua existência tem um motivo. Você estar nesse mundo tem um motivo, tem uma razão. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. E só em Deus nós conseguiremos entender e compreender. Por isso que Deus levanta homens pregadores para ensinar qual é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele enviou Jesus para pregar o caminho, a verdade e a vida. Porque ele quer te fazer entender qual é o sentido, qual é o plano dele, qual é o projeto dele. Por isso que ele enviou Jesus, por isso que ele envia a mim para pregar a você. Eu sou humano e falo igual você e pecador, mas sou agora um representante do céu. Eu sou um embaixador do céu. Eu sou um servo de Deus, um filho de Deus. E Deus me chamou para ensinar sobre o céu, sobre a vontade de Deus, sobre os planos de Deus, sobre a palavra de Deus.
Que Deus te abençoe. Não somente creia em Deus, mas procure saber a real intenção e plano dele para você, para mim, para toda a humanidade e porque ele criou o mundo. Eu tenho essas respostas para te dar, porque Deus a me deu e eu vou compartilhar com você.